Este pequeno documentário propõe investigar e observar os possíveis processos e impactos geomorfológicos decorrentes da exploração de pedreiras para obtenção de minerais, com foco na extração do calcário, no contexto específico dos arredores de Limeira, especialmente nas proximidades do Morro Azul. Essas atividades normalmente são conduzidas por grandes empresas do ramo de extrativismo. Suas consequências acabam levantando sérias preocupações ambientais devido aos seus efeitos em pequeno, médio e longo prazo sobre o terreno explorado. E contando também com o fator do clima, isso acaba piorando muitas vezes a situação ambiental dessa exploração. O objetivo é entender como as pedreiras próximas nessa região do entorno do Morro Azul e Limeira afetam a comunidade e seu entorno, e como na geomorfologia da região é constatado os impactos quanto às questões ambientais para a morfologia de onde se encontram essas pedreiras e quanto à população ao redor delas. Além do fator quanto à ajuda na economia, que são gerados a partir da produção desse calcário e outros derivados dessa produção, o foco fica quanto aos impactos negativos dessas operações, como as mudanças no relevo, poluição hídrica, sonora e atmosférica, além da destruição de habitats naturais e contaminação do solo. Analisamos se é implementado políticas sociais e ambientais em vigor nessas áreas de exploração mineral, bem como o papel da administração municipal de Limeira na regulamentação e fiscalização das práticas das empresas extrativistas nesse contexto específico. A ocupação do Morro Azul teve início com a implementação das sesmarias. As primeiras concessões na região de Limeira ocorreram entre o final do século XVIII e o início do século XIX. Inicialmente, a região era escassamente povoada e caracterizada como terra devoluta, isso é, sem uso ou ocupação permanente por colonos. A paisagem era dominada por matas nativas e a ocupação foi incentivada pelos caminhos abertos pelos bandeirantes, que utilizavam a região como ponto de passagem em suas expedições. O processo de ocupação em Limeira inicia-se então com um núcleo primitivo evoluindo a partir de 1826, com a formação de pequenos comércios e residências próximas ao Morro Azul. Esse processo foi impulsionado pela construção de uma estrada ligando a região de Campinas, com fins de escoamento da produção do engenho da fazenda Ibicaba. Segundo Manfredini, os primeiros colonizadores das sesmarias que viriam a constituir o futuro município foram atraídos pela fertilidade e disponibilidade das terras devolutas. Em 1832, com a doação de terras pelo capitão Cunha Bastos à Irmandade da Igreja de Nossa Senhora das Dores de Itatuíbi, ocorreu a primeira demarcação de terras urbanas em Limeira. Também não devemos esquecer que a ocupação sesmeira em território limeirense se deu em contexto escravagista com alto foco na produção da cana-de-açúcar. Desta forma, colocou-se em Limeira, especialmente no Morro Azul de forma inicial, o que, segundo Manfredini, era um ponto de apoio logístico e estratégico ao transporte da produção e viagens pelo interior paulista dos bandeirantes. Geomorfologicamente, a área da região do Morro Azul e, consequentemente, da Pedreira localiza-se na Depressão Periférica Paulista, uma área deprimida entre as costas basálticas a oeste e o Planalto Atlântico a leste, com desníveis entre 200 a 300 metros, caracterizando o relevo sob forma de colinas com altitudes que oscilam entre 600 e 750 metros. Esta província geomorfológica possui aproximadamente 450 km de comprimento e 100 km de largura, localizada quase que totalmente nos sedimentos paleomesozoicos da Bacia do Paraná. Almeida adotou a divisão tríplice dessa província, proposta por De Fontaines em zona do Médio Tietê, zona do Paranapanema e zona do Mogi Guaçu. Para facilitar a divisão cartográfica, Almeida delimitou as zonas segundo os divisores de água dos rios homônimos às zonas. O município de Limeira está inserido na zona do Médio Tietê, que compreende cerca de 2/5 da área total da Depressão Periférica Paulista, perfazendo 15 km e 200 metros quadrados, a maior parte constituída de sedimentos em importantes áreas de derrames e intrusões de rochas basálticas, com um papel saliente em sua topografia segundo Almeida.
São presentes na bacia do Médio Tietê uma sucessão de camadas de litologias menos resistentes a erosões, com outras camadas de maior resistência, que se destacam na topografia, oferecendo a essa zona feições distintivas, relevos assimétricos e as típicas cuestas. Então, pessoal, quando a gente pensa nos efeitos que isso causam para o meio ambiente, os impactos que isso causam para o meio ambiente, a gente tem que entender que esse desmatamento já citado, ele remove a cobertura vegetal que protege o solo, e assim ele expõe diretamente esse solo a ações erosivas. Isso acelera o processo de erosão superficial e facilita a infiltração de água, e desabilita camadas mais profundas do solo, por exemplo, causando alterações no solo e no subsolo. Assim causado também pela escavação e retirada dos minerais, que modifica a estrutura geotécnica do terreno, frequentemente resultando em áreas de instabilidade propensas a deslizamentos de terra. A poluição é outro impacto significativo, que ocorre devido aos resíduos e rejeitos dos minerais que podem conter substâncias químicas nocivas. Quando a gente pensa nos produtos químicos que são usados para coletar esses minerais, a gente tem que entender que esses produtos muitas vezes acabam ficando no solo, o que causa uma poluição que muitas vezes pode ser irreversível, como é o caso de outras regiões do Brasil e do mundo. Além disso, como mencionado, a gente vai ter alteração na drenagem local, o que é um fator crítico, pois a atividade da mineradora altera o fluxo natural das águas superficiais e a drenagem da área. Isso pode levar à formação de novas áreas de acúmulo de água, que aumentam a pressão sobre as encostas e podem desencadear deslizamentos e outros movimentos de massa. Atualmente, procedimentos como a revegetação das áreas degradadas e a implementação de técnicas de bioengenharia são essenciais para estabilizar o solo e reduzir os riscos de deslizamentos e erosão. No entanto, a presença da mineração no Morro Azul representa um desafio crítico para a sustentabilidade ambiental e social da região, dado que a mineração, especialmente em áreas sensíveis como essa, frequentemente prioriza o lucro em detrimento da preservação ambiental e da qualidade de vida das comunidades locais. Os impactos negativos são muitas vezes subestimados ou negligenciados, e a fiscalização pública frequentemente falha em garantir o cumprimento das regulamentações. Portanto, é imperativo que as empresas mineradoras adotem práticas verdadeiramente sustentáveis, incluindo a recuperação ativa das áreas impactadas e um diálogo constante com as comunidades afetadas. A responsabilidade recai sobre todos os envolvidos, empresas, governo e sociedade, para garantirmos que o desenvolvimento econômico não aconteça à custa do nosso patrimônio natural e da qualidade de vida das gerações atuais e também futuras.